2 e vamos dar início agora a agora sim, a mais uma live comigo, Eduardo Rocha. Agora sim, Luciana, Aline, André. Uau, maravilha! Vai ser muito bom o dia de hoje, conversar com vocês, debater sobre um tema que desperta a curiosidade de todos, né? Regressões. Já fiz minhas anotações, vai ser uma live incrível. Tenho certeza que vocês vão se amarrar. Eu já estou aqui, ó, com minha musiquinha. Aqui, ó, veja se vocês escutam a música aí. Meus amigos, essa música já dá uma sensação diferente. Olha só. Vamos perceber que regressão é uma coisa muito mais incrível do que a gente imagina, que com regressão nós podemos acessar experiências passadas de uma forma diferente, como nós fazemos só apenas lembrando, com uma representação, mas sim vivendo essa experiência novamente. E é isso que nós vamos debater aqui hoje. Eu espero que vocês curtam essa experiência. Leandro, grande Leandro, tudo bem com você, meu querido? Maravilha, então vamos lá. Vamos lá, hoje falando sobre regressões. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Rocha, eu sou presidente, hipnoterapeuta, sou trainer, sou master em PNL, hipnose, coaching, e hoje eu estou aqui para debater um pouco mais com vocês sobre processos terapêuticos, processos de melhoria da sua vida e como você pode se livrar daqueles ciclos viciosos, aqueles pensamentos compulsivos, aqueles comportamentos que muitas vezes não são mais seus, mas que temem continuar na sua vida. Nós estamos nos referindo especificamente hoje, nós vamos falar sobre um grande tema, que é pauta da psicologia, que é pauta da terapia, da filosofia, que são justamente os momentos traumáticos, aqueles momentos em que, com muita intensidade, com muita dor, com muito sofrimento, e que muitas vezes nos impedem de seguir o curso natural da nossa vida, tornando a nossa história uma história diferente daquela que gostaríamos de ter. E quando a gente se livra disso tudo, eu pelo menos eu acredito, isso com meus clientes aqui, é que você pode voltar ao curso natural da tua história. Ressignificar significa reestruturar, significa reescrever o teu passado, agora sobre um novo ponto de vista, um ponto de vista mais maduro. Certamente nós vamos ter muitos debates aqui, muitas dúvidas, né? Já que existem muitos mitos em relação a regressões, mas nós vamos tirar todas essas dúvidas aqui nessa live. Então, se você já vai tendo suas dúvidas, vai anotando no pedacinho de papel, porque quando eu disser assim, agora é a hora de você tirar suas dúvidas, você vai lá e anota, escreve aqui no chat, e nós vamos tirando essas dúvidas com vocês, tá bom? Bem, quando a gente pensa especificamente em regressões, nós temos um motivo, né? E esse motivo, seguramente, quem gostaria de fazer está pronto para fazer uma regressão, tende a querer voltar ao passado por algum motivo, né? Por alguma razão. Para que nós queremos voltar a esse passado? Para que nós queremos examinar esse passado? Né? Durante um século, a psicologia e alguns processos terapêuticos navegaram em algumas razões porque os seres humanos, até a própria filosofia, gosta de recorrer a esse passado para dar sentido, dar significado, dar entendimento, consciência de quem nós somos, principalmente sobre alguns aspectos que fogem da nossa consciência e do nosso controle, né?
e eu estou me referindo especificamente a examinar esse passado para responder uma perguntinha que é muito simples. Por que eu sou desse jeito? Né? Por que eu reajo desse jeito em relação a algumas circunstâncias, em relação a alguns gatilhos ambientais? Porque eu tenho esses pensamentos, porque eu tenho esses sentimentos, porque eu tenho esses comportamentos. Eu quero entender a razão disso. E, sem dúvida nenhuma, o significado disso tudo está no seu passado. E esse passado já passou, né? Richard Bandler, que é o co-criador da PNL, ele disse que a melhor coisa que existe no passado é que ele já passou. Mas eu gostaria que vocês entendessem algo que vai servir de base para todo esse processo que nós vamos conversar aqui. É que esse passado que já passou é que você teve uma experiência. Essa experiência nós vamos chamar de um evento. Né? Você teve uma experiência, um evento na sua vida, então a sua vida, se você tem 10 anos, você teve 10 anos de experiência. Né? Todos os seus dias foram dias em que você experimentou essa realidade por meio dos seus 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, e isso foi registrado na sua no seu cérebro por meio de pulsos elétricos, né? Ou seja, o que você lembra hoje já não é mais aquela experiência, é uma representação daquela experiência. É como se fosse uma cópia, né? É como se fosse um retrato daquela experiência, né? Ou seja, aquela experiência ela só existe naquele momento, só existiu naquele momento que ela foi vivida. Você não tem mais como resgatar de fato. O que você vai resgatar já é uma representação, uma imagem, uma fotografia, né? uma, uma, uma parte do que você percebeu daquela sua experiência. E é isso que nós chamamos de memórias. As memórias, elas não são especificamente a própria experiência, como se achava no passado. Elas são estruturas, né, criadas no momento em que você deseja resgatar aquele evento especificamente. Então, vamos imaginar um seguinte cenário, né? Você, o mês passado, tomou café com uma pessoa muito querida, um pai, um avô, um parente, né? E você quer lembrar desse momento agora. No momento em que você resgata aquela sensação, você já não está mais resgatando aquela experiência, você está resgatando uma representação, que ela é um mosaico, ela é criada a partir do que você viu, né, que são telas mentais, a partir do que você sentiu, né, que são as suas sensações, emoções que estavam envolvidas, a partir do que você escutou, né, e tudo isso no momento em que você vai trazer isso para o presente, você sabe que você está lembrando disso, é o teu processo imaginativo, isso está sendo criado nesse momento, né? Está sendo criado nesse momento, e aí você pega e lembra e diz assim, puxa vida, como foi bom aquele café da manhã maravilhoso, tomei um suco de uva, e eu conversei muito com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com o meu amigo do trabalho, eu comi um alimento maravilhoso, e nossa, que delícia, tinha um doce, tinha um café com leite, e eu também estava escutando uma música, estava escutando uma valsa, ou então estava escutando, enfim, tudo isso é criado no momento em que você acessa essas representações, e elas são associativas, né? Elas estão associadas, estão ligadas, como se tivesse pérolas num colar. Então, cada uma dessas pérolas, então, você acessa aquela a primeira imagem, né? Primeira tela mental, ela vai associando as outras, isso vai gerar um filmezinho, né? E esse filmezinho vai passar na sua mente. E como sua mente não sabe, né, exatamente o que é real e o que é imaginado, você resgata aquelas mesmas sensações de como se você estivesse lá. Esse processo é um processo como se estivesse revivendo aquela situação. Processo imaginativo, né? É muito simples e você seguramente já fez isso. Eu acho que a grande novidade que a gente tem disso tudo que eu falei até agora é que aqueles eventos traumáticos, eles não são registrados, desculpe, esses eventos, não vou falar em traumas ainda, hein? Esses eventos, eles não são registrados como a gente acreditava que eles eram. Eles são pulsos elétricos, né?
eles foram muito mais intensos. Eles têm uma série de representações que são ligadas, e isso gera um emaranhado de informações que muitas vezes você nem sabe quais são, né? O fato é que quando você revive isso, você já não está mais acessando essa experiência profunda, você já está acessando uma distorção disso. E vocês querem ver um exemplo bem interessante que vocês podem fazer? Eu sempre, no meu curso de hipnose clínica, eu passo esse exercício para o pessoal. Lembra de um momento que você, na sexta-feira eu faço isso, né? Lembra de um momento muito interessante, 10 anos atrás, escreve ele num pedaço de papel. Amanhã você lembra desse mesmo momento e escreve novo. No domingo, então, continuando, aquele nosso debate inicial. Então, você imagina que você escreve na sexta-feira aquele evento, escreve no sábado, escreve no domingo, e o que acontece? Você vai perceber que aquele evento especificamente, ele já não é mais o mesmo, ele é diferente. Por quê? Porque à medida que você vai tendo novas experiências, aquelas representações que você tinha antes, elas são diferentes. E elas geram uma nova interpretação sobre aquele fato especificamente. Ou seja, né, as suas memórias, elas só são representações. Elas não mais conseguem alcançar aquele resultado. Bem, então, quando você está fazendo uma lembrança, está lembrando alguma coisa, está fazendo uma regressão, fazendo qualquer outra coisa, pessoal, voltou, está todo mundo ok aí, podemos continuar. Só me dá um sinalzinho de joinha, comenta aí comigo que voltou, que está tudo bem para a gente continuar aqui na nossa live de hoje. Maravilha, me dá um ok aí para eu saber que está tudo bem. Quando você pensa especificamente nesses processos, aí sim você tem uma caracterização muito curiosa em relação a isso. E quando você tem momentos com muita intensidade emocional, né, ou seja, aqueles momentos em que você especificamente tem muita alegria, muito êxtase, ou então muito medo, muita tristeza, a sua mente tende a associar mais representações àquele momento traumático, desculpe, aquele momento intenso, né? Essas representações fazem com que você reviva, né? Ou seja, que você lembre desse fato mais vezes na sua vida, né? E esse componente central aí é mais uma reação bioquímica do cérebro que nós chamamos de emoção. Né? Então, ou seja, quanto mais intensidade emocional tiver esses momentos que você está vivendo, mais o teu cérebro ele é uma máquina de identificar padrões, e um dos padrões que ele tem é que tudo que tem muita emoção é interessante, é importante, deve ser gravado, deve ser utilizado mais lá na frente. Ele gera uma resposta a esse processo rápida, uma resposta que não precisa de condicionamento, né? E principalmente uma resposta que permite que você possa ir muito mais rápido a esse processo. Aí, a partir daí, tudo fica, é, é, tudo fica muito mais interessante. O fato é que, a partir de então, existem momentos na sua vida em que você teve alguns desses momentos foram extremamente sofríveis, né? Você teve muita dor física e dor emocional. Você teve muita ansiedade. Foram momentos de muito estresse. Esses momentos, nós chamamos eles de traumas, né? Eles podem ocorrer em qualquer parte da nossa vida, mas, curiosamente, aqueles que nos dão mais que afetam mais a nossa vida são os traumas que nós vivemos na nossa primeira e segunda infância, né? Ou seja, quando nós somos crianças ainda. Até porque, quando nós somos crianças, nós não temos a maturidade necessária para enfrentar aquela circunstância, para entender aquela circunstância que está sendo vivida, e muitas vezes nós não temos como nos defender
daquele processo que está acontecendo, né? Eu estou me referindo especificamente a traumas que relacionam violência, e aí, quando a gente pensa de violência, eu estou me referindo a todo tipo de violência, tá? Agressão física, agressão moral, né? Nós estamos nos referindo também a abandono, abuso, né? Abuso sexual, abuso também, abusos morais, né? Nós estamos falando também de pessoas que recebem uma situação constrangedora, humilhante, né? No caso de bullying, né? Que é algo que realmente fica muito reforçado, pessoas que já vêm com histórico, onde seus pais passam esse processo para os seus filhos, né? Eu atendo aqui já no INA há 5 anos aqui nesse espaço, faço atendimentos terapêuticos, e é muito comum, como às vezes a pessoa resgata um trauma que não é dela, né? Foi passado do pai dela, né? Porque o pai dela teve esse histórico, a mãe dela falou tanto essa história, ela acabou acreditando que ela viveu, né? Olha só que coisa curiosa, né? E esses traumas, bem, a má notícia, não sei se é uma má notícia, mas o fato é que esses traumas vão ser sempre seus. Não tem como tirar esses traumas de vocês. Eles fazem parte da sua vida, né? Então, aquela história que você diz assim, eu vou me curar de um trauma. Não, na verdade, você não se cura de um trauma. Você aprende a conviver com ele, né? Você aprende, você entende, você aceita. E no momento que você entende, que você aceita, a tua mente ela começa a responder a esse trauma de uma forma diferente, né? E aí, quando ela responde de uma forma diferente, nós dizemos que você está se livrando, né? Ou seja, deixando para trás aquilo que não te pertence mais. E quando esse trauma ele vem com muita intensidade, com muita violência, com muita dor, ele pode gerar um estresse tão grande futuro, né? Principalmente quando ele é repetido, que você acaba transtornando a sua vida inteira, né? E aí a gente classifica você como um transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, você teve um nível de estresse foi tão alto, aquilo ali foi tão insuportável para a sua mente, a resposta que você teve vai ser algo que seguramente deverá ser tratado em um momento futuro, um momento adulto, você não tenha mais isso. E o que acontece quando você tem um trauma desse, né? Acontece isso? O que ocorre é que uma pessoa que tem traumas dessa natureza na sua vida, ela pode ter basicamente os seguintes sintomas, né? Ela pode conviver com uma sensação de angústia e medo constante, porque fica revivendo esse trauma, fica lembrando dele o tempo inteiro, né? Isso acontece muito com os traumas que originam fobias, né? Então a pessoa fica vivendo aquela fobia o tempo inteiro, né? Fica com medo de ir para os lugares, e tal, etc. Né? Um outro sintoma que acontece nos transtornos de estresse pós-traumático é a pessoa ficar receosa de viver esse trauma. Ou seja, enquanto um tipo você fica vivendo o tempo inteiro, fica lembrando, o outro procura evitar de todos os fatos, né? Então, evita, por exemplo, falar em público, evita ir com a reunião, porque lembra da infância, lembra do bullying, né? Evita ir para lugares fechados, porque lembra quando ficava de castigo pelo pai, pela mãe, evita, às vezes até toma decisões de ter uma outra orientação sexual, porque teve algum abuso na infância relacionado àquilo, começa a ter medo de sexo, né, especificamente, e essa lista aí vai muito além, não é a ideia que a gente aprofundar nisso. Né? O fato é que, diante disso, você vai se ver dentro dessa circunstância, e esses momentos traumáticos, eles mudaram a sua vida, né? Você iria ter uma vida normal ali, ia crescer, amadurecer, se desenvolver, e o que aconteceu, você acabou não tendo essas oportunidades, né? Você não tendo esse direcionamento da vida, você acabou não mais atingindo aqueles resultados que você deveria. E qual o tratamento para isso, então, né? O tratamento para isso são vários, né? Varia desde o remédio, né? Os antidepressivos, né? Os remédios para transtorno de ansiedade, para pânico, os ansiolíticos,
os inibidores, enfim, aí a lista é vasta, normalmente prescrito por um psiquiatra, né? Nós temos também os tratamentos de psicoterapia, né? Dentro das psicoterapias, as psicoterapias breves, né, que se especializaram nisso, que são as terapias comportamentais cognitivas, né, que tratam muito bem disso, a PCC especificamente, e, claro, a hipnose, né? Aí você vai ter técnicas de programação neurolinguística e outras terapias mais que atuam na dessensibilização de eventos traumáticos, né, chamadas de dessensibilização de eventos traumáticos. TFT, MDR e por aí vai. E agora é que a gente pensa nesses processos traumáticos especificamente, né, sobre a ótica da hipnose, né? Então, quando a gente pensa na hipnose, o que é que nos vem à mente, né? Às vezes as pessoas pensam que hipnose é a pessoa dormir, né? Que outra pessoa vai ficar no controle dela. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse: Eduardo, quer dizer, quando eu estou em transe, a sensação que eu tenho é que as pessoas vão ficar, o computador vai ficar sob controle da minha mente, se fizer alguma coisa. Pois é, isso tudo é bobagem. A hipnose é um estado mental consciente, né? Ou seja, você não está inconsciente, é um estado de consciência alterada, modificada, né? Onde você, nesse estado, você navega entre picos de alta criatividade, né, e picos de baixa atividades neurológicas. Isso permite que você, em algum momento, você possa reduzir o seu senso crítico, né? Baixando o seu senso crítico, é, e o outro fato é que você pode também permitir que você possa, além de baixar o seu senso crítico, você também acesse, né, essas memórias sobre um outro ponto de vista que eu vou começar a explicar agora, que não é aquele ponto de vista anterior, é um ponto de vista diferente. É uma forma diferente de acessar essas memórias, onde quando você acessa essas memórias é como se você realmente estivesse lá, associadas a essas memórias, né? A hipnose permite também que você possa gerar o que a gente chama de dissociação psíquica, que eu acho que é o grande recurso que nós temos na hipnose. Ou seja, eu posso fazer com que uma pessoa ela volte a esses momentos traumáticos, né, sem a necessidade dela se associar a esse trauma, apenas identificando qual foi o aprendizado, quais foram os motivos por que ele aconteceu, ou seja, de uma forma mais protegida, né, e consciente, né. A hipnose permite também que eu mude rapidamente as sensações e emoções dessas representações, o que, por meio de sugestões, nós podemos mudando isso como se eu tivesse juntando um quebra-cabeças, né? É um Lego, né? Vamos imaginar que eu estou montando um Lego, e esse Lego ele tem algumas peças vermelhas, com as emoções negativas, eu posso tirar aquelas peças vermelhas e colocar peças verdes. É mais ou menos o que a hipnose me permite. A hipnose também me permite que eu possa associar essa pessoa a recursos internos que façam com que ela mude a percepção e o significado daquele trauma para ela, tirando aqueles gatilhos comportamentais, permitindo que ela desenvolva um novo comportamento sobre aquilo. Por exemplo, uma pessoa que, na idade infantil, ela teve um bullying da infância, né, um bullying, né? E aí ela até hoje tem medo de falar em público, né? Eu posso, por meio de hipnose, um processo regressivo, fazer essa pessoa voltar a esse momento e enfrentar esse momento, ter recursos para enfrentar, desenvolver a competência, a habilidade para falar melhor, e não só isso, né? Ela ainda pode mudar essa história, permitindo que essa história tenha um contexto, um significado diferente, né? Ou seja, é, é, esse processo, ele é, em última análise, a melhor forma de você mudar o significado desse processo. E, por último, a hipnose ela também pode fazer com que você desenvolva novos comportamentos muito rápidos, né? Quando você pensa em desenvolver um novo hábito, um novo comportamento, você tem que reforçar isso, né? Muitas vezes, até condicionar. No processo hipnótico, eu coloco tanta emoção nesse novo comportamento que isso vai virar um pensamento que vai ficar girando na sua mente, gatilhado por mecanismos externos, fazendo com que você lembre disso toda hora. Vamos imaginar um cenário
A pessoa começou vamos imaginar um cenário bastante simples. A pessoa teve lá naquele cenário de bullying, né? E aí eu vou colocar na mente dela que quando ela estiver indo para qualquer palestra, ela, no lugar de lembrar daquele momento de bullying, que é o gatilho que ela lembra hoje, ela lembre de uma nova experiência que ela teve, falando em público bem, com recursos, motivadas. Então, além de nós ressignificarmos esse momento traumático, a gente cria também mecanismos de proteção para a psique, onde ela vai gatilhar outros processos, né? E não mais aqueles que anteriormente estavam gatilhando. Ou seja, você consegue fazer várias coisas com a hipnose. A hipnose ela é dividida em duas abordagens centrais, né? A primeira abordagem é a abordagem clássica, onde você associa esse indivíduo no processo regressivo, regride ele, né, até aquele momento traumático, né, e por meio de sugestões faz com que ele, adulto, né, apoie ele, criança, ou ele naquela circunstância, para que ele desenvolva os recursos, os mecanismos de proteção, de enfrentamento, de aceitação, para que ele possa se desenvolver como pessoa, para que quando ele volte, aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela pessoa que esteja lá naquela memória, naquela representação, possa trazer um aprendizado para ela e que ela leve esse aprendizado em formato de comportamento para o futuro. Pronto, esse é o processo clássico da regressão. E um outro processo foi criado pelo Milton Erickson, né, que é o que a gente chama de hipnose ericksoniana. Ele não usa esse processo clássico, ele usa um processo metafórico, um processo indutivo indireto, onde você pode, né, a partir desse processo metafórico, ir lá, fazer sua psique ir lá e ressignificar isso sozinha, de uma forma espontânea, né? Como nós diríamos assim. E quando a gente fala em regressão, a primeira coisa que vem à nossa mente são as regressões de vidas passadas. E será que existe mesmo esse negócio de regressão à vida passada? Eu já tive gente aqui na minha clínica que regrediu até para outra dimensão, né? Já foi para a nave espacial. E como é que ficam essas histórias? Isso realmente existe? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero saber de você, se está interessante, se você está curtindo tudo isso, se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre regressão depois dessa introdução, comenta aí para mim que estamos apenas começando. Hoje a live está demais, demais, demais. Me comente aí se você está gostando, está curtindo, qual é a sua opinião em relação a isso e se você acha que existe sim regressão a vidas passadas, hein? A vidas passadas. Vamos lá? A Alejandra está dizendo muito legal, muito bom. A Luciana, muito interessante. O Lauro também, muito interessante. Gostaria de saber sim. A Carla está dizendo muito bom. O André está dizendo, se isso foi só introdução, imagina o resto. Com certeza, André. Ai, ai, ai. Tem muita coisa interessante. O que mais? O André está dizendo que acha que não existe, hein? O Lauro está dizendo, top, está curioso. Muito bom, eu também acho, hein? Acho que existe sim, a Cristina. Bem, eu tenho uma resposta. Vidas passadas são uma realidade, perfeito. Quero entender tudo. Acredito sim numa pequena lembrança. Muito bom. Uau, muito legal. Bruna Paula, muito bom. Bem, eu tenho uma resposta aqui para o André, que disse que não existe, e eu tenho uma resposta para a Cristina, que disse que existe. Então vamos lá, vamos começar pela Cristina. Cristina, vidas passadas existem, regressões a vidas passadas, tá? E eu vou responder para o André. André, vidas passadas, regressão a vidas passadas não existe. Aí você deve estar confuso agora, né? Cara, e agora? Existe ou não existe? Na verdade, na regressão, existe um fator que ele é fundamental nesse processo, que é o fator criativo da mente, né? Nós não podemos afirmar se aquele fenômeno que a pessoa está vivendo, aquela história que ela está trazendo, se ela é verdadeira ou não. Olha só, se ela é verdadeira ou não, ou seja, o hipnoterapeuta,
ele não deve gerar um julgamento de valor sobre aquilo, né? Porque se a mente do sujeito está trazendo essa informação, se está trazendo essas representações, é porque seguramente, em algum momento em sua vida, essa memória foi plantada, perfeito? Então, o que nos resta é atuar em cima dela, fazendo com que a pessoa realmente possa ressignificar. Né? Eu me lembro que certa vez eu tenho uma história para contar para vocês de regressão muito interessante. Certa vez eu estava fazendo um processo de regressão. Quando eu comecei a fazer regressões, isso já fazem, acho que 6 anos, 5 anos por aí. Então, eu estava conduzindo esse processo com uma pessoa e, e ela disse que estava com uma gastrite, né? Uma gastrite, era uma coisa louca, ela já tinha ido. Assim, pessoal, uma coisa que eu sempre faço aqui, tá? Eu só trato as pessoas aqui na minha clínica quando elas já estão tendo ou já passaram por profissionais médicos, né, da medicina, e também psicólogos em alguns transtornos específicos, né? Ou seja, ela precisa de uma preparação, muitas vezes por meio de remédios, ou por meio de um apoio psicoterapêutico um pouco mais consolidado, né? Eu aqui atuo na dessensibilização desse processo de uma forma mais comportamental, né? Por isso, é muito importante a gente ter o apoio, usar sempre da nossa sabedoria para, e do bom senso, atuar de forma multidisciplinar. Fechando parênteses. Então, eu perguntei para ele, você foi para o médico? Ele disse, foi, o médico disse, não tem nada, cara, no meu estômago, é uma angústia que está aqui, uma angústia, uma coisa louca. Tá bom, vamos ver o que é que está acontecendo aí, né? E eu fiz uma regressão para ele. Quando eu fiz a regressão, ele chegou assim e falou, eu perguntei, onde é que você está? Ele chegou e disse, eu estou numa sala toda branca. Eu disse, meu Deus. Eu pensei, né? Fiquei morrendo de medo. Isso era à noite, eu atendia na cidade satélite aqui próximo de Brasília, e já eram as 10 horas da noite que eu atendia numa clínica, onde tinham atendimento durante o dia, né, dos profissionais donos da clínica, eu só podia atender depois das 19, quando eles iam embora, né, eu ficava atendendo das 19 às 23 horas. E aí, isso já era noite, assim, o cara dentro estava numa sala toda branca, e disse, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ele disse, o que é que está com vocês aí? Eles disse, uns seres extraterrestres. Eu digo, ai meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Hã? E foi muito curiosa essa experiência. Eu conto essa história todinha no meu curso, o que aconteceu nessa regressão, que foi uma das coisas mais interessantes que já aconteceu na minha vida. Mas essa história eu vou terminar lá no meu curso, tá bom? O fato é que não interessava ali na hora se ah, aquilo ali de fato aconteceu ou não, se ele tinha sido abduzido ou não, se ele estava. O que importava é que qual era o sentimento, o comportamento que estava trazendo para ele, estava gerando aquela gastrite. O fato é que ele se curou da gastrite num processo regressivo e foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi a hipnose atuar, né, no outro, né? Lembre-se, a gente não cura ninguém. A hipnose é só um estado mental de aprendizagem onde ele utiliza os próprios recursos de aprendizagem interno para poder gerar esse processo de autocura. E aí, cara, depois disso, a coisa ficou muito interessante, né? Então, a regressão, ela pode sim trazer imagens de vida passada. Existe uma linha de pensamento hoje que fala sobre memórias genéticas, né? Memórias emocionais genéticas que são ativadas quando você começa a assistir alguns conteúdos de filme. Por exemplo, eu estou aqui, assisto um filme da Idade Média, aquilo ali starta em mim uma memória, né? Uma memória e uma memória que, puxa vida, resgata automaticamente. E isso faz com que a gente tenha essa sensação de que a gente viveu aquilo, mas na verdade o filme trouxe essa lembrança que foi ativada por meio da nossa memória genética. Tem a questão da memória genética, tem a questão das transferências, né? Que são histórias que outras pessoas nos contaram durante alguma fase da nossa vida e que acabou sendo gravada, e por aí vai. O fato é que a gente não entra nessa seara, mas isso é muito comum acontecer, né? Eu já tive um outro cliente aqui, esse eu posso contar a história toda, que ele regrediu, ah,
quando no século XV. Foi uma coisa incrível. E eu perguntava os detalhes do lugar, ele falava os detalhes da roupa, ele falava os detalhes de onde ele estava, né? Ele estava na Europa, ele falava de como ele era, né? E o que é que tinha acontecido no caso, naquele caso especificamente, ele tinha sido morto por um irmão, né? E esse tinha sido morto por um irmão por meio de uma pedra na cabeça. E olha só que coisa curiosa, e ele veio com a demanda de enxaqueca, né? E o fato é que a gente, no processo terapêutico, a gente faz ele aceitar esse fato, a gente faz ele ressignificar, apoiar naquele momento, né, mudar aquela cena, perdoar aquele agressor, temos que se libertar dessa energia negativa, perdoar e aceitar e seguir em frente. E seguir em frente significa se livrar daquilo, se libertar daquelas dores que não são suas, né? Depois desse fato, o que aconteceu? A dor de cabeça dele desapareceu. Então, esse diferente do que é a crença de que, de fato, quando você está no estado de vigília e gera uma imaginação sobre uma memória passada, né, que isso vem por meio de representações, quando nós estamos no transe hipnótico, uh, essa, essa, esse processo regressivo da mente faz com que a pessoa reviva com muito mais, muito mais recursos internos, né, com muito mais elementos da psique que ela não faria no estado de vigília, já que ela não tem o senso crítico julgando aquele processo. Né? Então, é muito comum, por exemplo, quando você está no processo de regressiva, eu pergunto à pessoa onde ela está, ela diz assim, eu estou, né? Ela não fala assim, ele está, ela fala assim, eu estou, eu pergunto quantos anos a pessoa diz, eu tenho 6 anos, né? E ela começa às vezes a falar como se fosse uma criança, né? Muda o tom de voz, eu tive uma vez, eu atendi uma pessoa já aqui nesse prédio, e, e ela se encolheu tanto na cadeira, quando ela regrediu a uma criança, a sensação que eu tive, claro, foi uma sensação, é de que ela estava diminuindo o tamanho. E ela estava ali com a voz de criança, falando como com a voz de criança. Foi uma coisa muito impressionante, né? Hoje eu já tenho isso mais comum aqui no meu dia a dia, mas na época foi muito interessante, né? Para o processo funcionar, eu não tenho que necessariamente ter essa regressão associativa. Eu preciso apenas que a psique dela acesse essa lembrança, né? E aí traga uma nova estrutura sobre ela, um novo aprendizado. E aí, nesse aprendizado, quando ela volta, né? Ela volta entendendo, tendo consciência dos gatilhos, é, ela volta mais madura, porque ela examinou aquela cena, ela teve maturidade para aquilo e por aí vai. Então, esses processos, eles são todos extremamente importantes dentro desse processo regressivo, né? Teve uma outra história de processo regressivo que foi muito curiosa, né? Que foi assim, quando a gente pensa em regressões, é algo muito curioso também em relação a isso. Você não necessariamente precisa regredir para um momento traumático. Você pode regredir também para momentos bons, né? Olha só que legal. Quando você regride a sua memória trazendo momentos bons, você traz os recursos daquele momento. Por exemplo, né, hoje eu vou fazer um processo com vocês daqui a pouquinho, rapidinho, para vocês acessarem a sua criatividade. É um processo regressivo, você regride até quando você era criança, e nesse processo, você acessa a sua criatividade quando você era criança. Você está lá, criança, sua criatividade. Esse processo também é regressivo. É como se você pudesse acessar aqueles recursos, já que, em um processo só apenas de imaginação, no estado de vigília, ele traz só as representações em telas. É como se você tivesse dissociado. No processo regressivo, você está associado, você está sentindo aquilo de uma forma muito mais intensa, né? Do que um processo dissociado, onde você vê como se você estivesse assistindo um filme ali na tela, né? E aí essas coisas acontecem exatamente desse jeito. E a regressão, do mesmo jeito que existe a regressão, a hipnose ela também trabalha com a progressão. O que é a progressão? A progressão é você se imaginar em um momento futuro onde aquele trauma passado não existe mais.
né? E esse momento futuro, ele gera também um elemento de memória, compondo aquelas memórias que antes eram doentias, né? Aquelas memórias que startavam a ansiedade, que startavam o estresse, e agora esses momentos são bons, não são bons pela natureza do evento que ele já passou, mas sim porque você lembra da sua vida livre daqueles sintomas, daquelas dores, daquele seu sofrimento. E a hipnose, ela permite que você faça essa progressão tão viva, tão real, que a tua mente começa a acreditar que você já mudou. E quando ela acredita que você já mudou, você teve essa experiência de mudança, né? Que é quando você enfrenta, quando você aceita, quando você aprende, aí ela diz assim, pronto, já está resolvido, a partir de agora, vida nova. Que é isso que é o sonho de todo psicoterapeuta quando atende um cliente, é que o cliente chega para ele e diga assim, olha, tudo aquelas minhas demandas, doutora, que eu vim para cá, está tudo resolvido, agora vida nova, vou seguir minha vida, vou seguir em frente, novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos. É isso que acontece, perfeito? É exatamente isso que acontece, né? Então, se a gente pudesse fazer uma síntese do processo regressivo. O processo regressivo ele tem que ser feito a pessoa em transe hipnótico, né? Então, você é induzido a um transe hipnótico profundo, né? Esse transe hipnótico vai levar, né? Vai conduzir você, a tua autoconsciência, né? Por meio das sugestões do seu hipnólogo, a uma experiência profunda, traumática ou positiva, né? Uma experiência qualquer, ela pode ser por associação, você vai associando uma até chegar nela, a mais profunda, e quando chegar lá, você vai, com maturidade, mudar o significado daquilo, mudar aquela circunstância, né, de uma forma positiva, para que a pessoa tenha um novo olhar sobre aquilo, e depois você vai ser conduzido a sua mente a criar novas cenas futuras, onde você não tem mais aquele trauma. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as questões éticas desse processo. Eu vou falar um pouco também dos riscos que tem e como você que está pensando em fazer uma regressão, quais são os cuidados que você pode ter. Mas antes disso, eu quero saber de você, se você está curtindo, se você está querendo fazer uma regressão, já está todo curioso aí, eu acho que você está querendo fazer uma regressão, hein? Me dá teu feedback se você está curtindo tudo isso. A Josiane perguntou aqui, eu acho que foi marido de Lourdes, né? Tem idade de fazer regressão? Bem, Josiane, não tem, assim, a gente sugere sempre esses processos mais intrusivos que eles sejam feitos após os 21 anos, né? Com criança, o processo ele é melhor indicado processos metafóricos, processos de ressignificação por representações e por aí vai. Perfeito? Ah, Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Muito bem. Curtindo muito, Lauro. Quero. Seu bom senso em ensinar é bem legal. Obrigado, André. Preciso urgente de um trato desse. É o tipo de terapia? É só o suficiente? Depende, viu, Josiane? Por exemplo, no meu caso aqui, eu trabalho com 6 sessões, né? Por quê? Porque é uma das coisas importantes desse processo. Para que a regressão ela tenha resultado, a pessoa ela precisa ter um pré-requisito. Qual é o pré-requisito dela? Ela tem que ter recursos, ela tem que estar madura para examinar aquele momento passado, né? Às vezes, você leva um pouco mais de tempo para preparar, para educar a mente do sujeito, para que quando ele entre nesse processo, ele tenha o máximo do aproveitamento. Então, esse processo inicial de educação, ele varia muito de pessoa para pessoa. Pessoas que normalmente já estão fazendo terapia, né? Já fazem terapia há bastante tempo, já passaram por médicos e tal, já têm uma ideia mais ou menos qual é o momento traumático. As pessoas já estão prontas para fazer o processo. Então, a gente atua trazendo uma preparação cognitiva, que a gente chama de potencializar recursos, né? E aí, depois, nós atuamos com ela especificamente no processo regressivo. E acompanhamos esse processo para que ela possa consolidar e estruturar, para que esse transtorno de estresse pós-traumático ele não venha a
a ser startado novamente, né, a ter tido um retrauma. Então, nós tomamos todos os cuidados. E meu protocolo aqui são 6 atendimentos quando eu uso regressão, tá bom? E isso, tenho dúvidas a respeito de regressão é só para traumas? Então, Josivane, na verdade, regressão ela é mais utilizada para traumas, né? Essa ideia de utilizar regressões somente para fins de entretenimento, né, ou fins de você saber de onde você vem, eu não faço, né? Existem pessoas que fazem e tal, mas eu não faço. O que eu faço mais são as regressões referentes a levantar recursos do sujeito e também ressignificar traumas, tá bom? Continue dando esse feedback perguntando, pessoal. Eu acho que alguém precisou urgente. Maravilha, né? Eu costumo dizer que o processo regressivo ele é um processo profundo, ele é um processo que pode gerar um retrauma na pessoa. Um dos riscos, né, das críticas que existem em relação ao processo regressivo são duas, né? Eu vou colocar para vocês. O primeiro deles é que, dentro da própria psicologia fala muito isso, né? É o risco da pessoa abrir uma caixa de Pandora ali, quer dizer, abrir uma série de feridas, né, em relação a processos traumáticos que ela já tinha até dados como resolvidos, num processo regressivo acaba abrindo, e aí o que acontece? A pessoa fica com receio de uma vez ela nem estava tão ruim assim, mas acaba ficando, porque traz esse contexto todo aí do trauma, né? Traz os outros traumas associados, isso aí a gente já sabe para onde vai, né? E o outro é a cultura do que a gente chama de plantar falsa memória, né? No processo regressivo. Que acontece o seguinte, quando você está fazendo a regressão, existem processos que devem ser feitos com uma linguagem sempre muito aberta. Então, por exemplo, né, eu estou fazendo a regressão com uma pessoa e eu pergunto para ela onde ela está. Ela vai dizer, eu estou não sei aonde. Beleza. Tem alguém aí com você? Há alguém aí com você? Eu não vou falar assim, está seu pai aí com você? Porque se eu falo assim, está seu pai aí com você, ela automaticamente planta o pai lá na cena, né? Isso aconteceu muito na década de 80 e alguns terapeutas tiveram muitos processos porque eles estavam induzindo os seus clientes a processos de abuso, como se eles começassem a alucinar que tinham sido abusados. Depois elas chegavam, os pais, não, eu não abusei minha filha não, você está maluco, ela que criou isso, né? Então, esses dois riscos, eles são inerentes ao processo. Então, um bom hipnoterapeuta, ele vai, primeiro, se resguardar, criar um mecanismo de proteção na sua psique, para que você não abra essa caixinha de Pandora, para que ela não abra, né, e você continue. E o outro fato, que também é muito, muito melhor, o hipnoterapeuta experiente, ele também vai fazer com que você possa, uma vez você acessando essas memórias, você não plante falsas memórias que vão te prejudicar, mas sim que você mesmo gere o seu ressignificado, né, do processo. Então, a hipnose, ela não tem risco nenhum, né? O que tem risco é um mau hipnoterapeuta, né? Um hipnoterapeuta inexperiente, um hipnoterapeuta de final de semana, um hipnoterapeuta que não consegue ainda. A regressão completa, eu só ensino no meu módulo clínico, tá? No meu módulo clínico de hipnose. Né? No curso de hipnose prática e terapêutica, eu ensino a regressão que a gente chama de regressão mais simples, né? Aquela regressão que você faz a outros processos específicos, né? Que não sejam necessariamente abuso, nem violência, né? Então, é importante a gente ter essa ressalva no processo. Que benefício eu tenho em fazer um curso de hipnose para trabalhar com coaching, emagrecimento e psicologia? Josivane, como eu já falei anteriormente, né, a hipnose ela é um potencializador de resultados, né? Uma vez que os processos em estado de vigília, eles tendem a ser bem mais demorados. Quando você está em hipnose, você potencializa resultados. Por exemplo, você vai usar uma técnica de quebra de crenças. Quando você faz o estado de vigília, a pessoa fica ali no mimimi, eu não sei, eu não consigo. No estado hipnótico, ela
ela ressignifica, ela reestrutura, né? Não tem os mecanismos de autossabotagem, não tem os mecanismos negativos, não tem nada disso. A pessoa fica ali pronta para aprender aquele novo processo. Então, tanto dentro da psicoterapia, a hipnose hoje está sendo muito usada, com Gestalt, com TCC, com psicanálise, para potencializar resultados. Ou seja, você ainda continua com sua abordagem, com suas técnicas, a diferença é que você coloca a pessoa em transe e aplica. E hoje você faz esse estado de vigília, né? A hipnose, ela também pode ser trabalhada no processo de coaching, né? Eu digo para você, eu atuo como coach aqui, um dos grandes desafios que a gente tem é reduzir a ansiedade do sujeito quando ele vai para uma sessão de coaching, né? O cara chega ali, bate, cheio de problema, uma coisa louca, né? E centrar esse cara, a hipnose centra esse indivíduo para que ele possa ter melhores aproveitamentos. Eu digo para você que hoje um profissional que não estiver trabalhando com hipnose, ele vai ficar para trás, porque a hipnose, ela é hoje das abordagens terapêuticas de mudança, ela é uma das mais importantes para ajudar de forma complementar, coadjuvante aos processos que você já faz. Hipnose tem alguma ligação com o espiritismo? Nenhuma, Lauro, nenhuma. Prever-se como não entrar travando. Ah, sim, Lauro, com certeza. Você pode melhorar a sua capacidade de memorização e concentração. A memorização e a concentração, elas andam juntas, né? Para que você possa ter um bom mecanismo de memorização, poxa vida, a concentração é fantástico, né? E a hipnose, ele é um estado de alta concentração. Então, quando você está em transe, na verdade, você está altamente concentrado. Olha só que coisa curiosa, né? Concentrados nos seus pensamentos, concentrados nos seus sentimentos, concentrados no seu comportamento, né? Então, está de alta concentração, tá bom? Posso melhorar minha capacidade? Podemos rever esse webinar mais tarde? Com certeza. Melhora TDA e pânico? Josiane, com certeza, tá? Eu trato aqui hoje mesmo, ontem, né, que meu dia de atendimento é na quarta-feira, ontem mesmo, eu tenho duas pessoas, né, com TDAH e outra com pânico, né, com resultados incríveis. Já estou no final do processamento, do processo deles, já estou entrando, já vão concluir o processo deles. Lembrando, né, as suas doenças, elas não se curam, elas ficam em remissão, que a gente chama, elas ficam ali escondidas. A hipnose, ela cria mecanismo para você modular esses processos e também evitar que você acesse eles. Aí você tem uma vida normal. Você tem uma vida normal, né? Porque o processo de cura, quem gera é a sua própria psique, é você mesmo. Perfeito? A hipnose ajuda pacientes em estado terminal, com certeza, tá? Tanto na parte de dores, como na parte de desenvolvimento do sentido de vida, de propósito, né? A gente usa a hipnose junto com a logoterapia do Viktor Frankl, para dar esse sentido de vida, né? Para imaginar esse cenário imaginativo futuro, para dar um propósito a essa jornada, e por aí vai. O que mais? O que é que vocês querem saber mais? Nós vamos, dentro do processo regressivo, existem muitos processos, né? E eu prometi para vocês que eu iria fazer uma regressão aqui ao vivo, né, e a cores. Eu vou fazer um processo coletivo com vocês. Se algum de vocês tiverem, né, quando é que vai acontecer seu próximo curso integral? Nós vamos ter o curso de hipnose agora, no Rio de Janeiro, né? Próxima, esse curso de hipnose no Rio, ele será incrível, ele é a parte prática do curso, não adianta você aprender somente a parte é, a parte clínica, se você não sabe hipnotizar o sujeito. Eu digo para você que uma das partes centrais do processo de hipnose é aprender a hipnotizar. Então, esse primeiro, é, primeiro passo para que você possa aprender sem dúvida nenhuma, você aprender a hipnotizar, induzir a pessoa ao transe hipnótico, né? O transe hipnótico é
a grande parada. E nós vamos ter uma turma aí no Rio de Janeiro, né? Quem é do Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro aí? Fala assim, eu sou do Rio de Janeiro. Então, quem não é do Rio de Janeiro, compre suas passagens, tá? A Thaís, que está aí, ela vai colocar o número, a Thaís, a Vivian, que estão aí nesse webinário, elas vão colocar o número agora para vocês terem acesso e elas vão te passar todas as informações sobre o curso de hipnose, que nós estamos com uma oferta para essas pessoas que desejam mudar suas vidas por meio da hipnose. A hipnose, com o meu curso de hipnose, eu digo o seguinte, ó, quem fizer meu curso de hipnose e disser assim, cara, eu não gostei, eu acho que isso não é para minha vida, não consegui hipnotizar, André, já fez o 360, né, André? André, foi legal o curso 360 que você fez aqui no Rio comigo? Foi legal, André? Fala aí pro pessoal, se você acha que foi legal. Fala aí o que mudou da tua vida, né? A Thaís está colocando o telefone aí, ó. Então, é um curso de um final de semana, você vai aprender a hipnotizar. São 30 horas. Nós temos um formato de aprendizado acelerado, tá bom? Acelerado, ou seja, você aprender muito. É uma imersão, você vai ter um aprendizado inconsciente. Você vai viver a experiência da hipnose e vai aprender a hipnotizar. Aí você vai hipnotizando, hipnotizando. Olha aí, o André está dizendo, não tem como não aprender a hipnotizar. E aí, se você chegar no final e dizer assim, não, cara, isso não foi legal para mim, eu te devolvo o seu dinheiro. Tá bom? Eu te devolvo. Você tem garantia de satisfação no meu curso, para você ter uma ideia, tá? Então, é uma oportunidade única. E nós estamos com um valor promocional para essa turma especificamente, que é um valor somente para quem está participando dessa live, que é de 2.490, né? E você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 166. 12 parcelas de R$ 166. A Thaís e a Vivian estão com um valor promocional, né? E aí você vai poder. Josivane, um final de semana me faz um hipnoterapeuta? Depende, Josivane. Se você já tiver tido uma experiência terapêutica anterior, você já tiver feito um curso de Reiki, de TFT, ou psicologia, ou qualquer outro curso da área, aí sim você sai hipnoterapeuta, tá? Porque você vai aprender os protocolos de hipnose para atuar nessas áreas. Uma pessoa que nunca teve nenhum contato com terapia, tá? Ele não sai hipnoterapeuta, ele sai hipnólogo, tá? Ele já sai hipnólogo, porque ele sabe, fazendo hipnólogo, ele saindo hipnólogo, é, é, ele vai poder é, começar a hipnotizar as pessoas e gerar o que a gente chama de terapia breve, né? Que são essas questões mais simples da hipnose. É você aprender auto-hipnose. Eu costumo dizer que o maior benefício que você tem no curso de hipnose é você fazer. Então, olha, Giovana, já que você já é psicóloga, você sai como hipnoterapeuta, perfeito? Porque você vai aprender todos os protocolos necessários para você atuar dentro da sua área. O protocolo geral que eu vou te dar, ele é para você atuar justamente nisso. Para quem não tem nada, vai sair uma hipnóloga que vai aprender a fazer auto-hipnose, perfeito? Você fazendo auto-hipnose, você pode se ajudar. E também para você que é coach, você vai poder atuar como um coach, com hipnose, nas sessões de coach, a gente vai ter demonstrações disso no domingo. O curso são 3 dias. Sexta-feira a gente vê a parte mais prática do processo, as induções, os testes. Na parte no sábado, a gente tem certificado sim, viu? Tem certificado aqui pelo INER, que é o Instituto aqui de Brasília. Você vai ter esses certificados, você vai aprender a hipnotizar outras pessoas utilizando uma linguagem metafórica, indireta, ericksoniana, e no domingo nós vamos ver, aí vai ser uma grande imersão, domingo é uma grande imersão, todo mundo participando de transe, trazendo ressignificado para a sua vida, aprendendo a utilizar hipnose no emagrecimento, na aprendizagem, na concentração, na ansiedade, no pânico, na depressão, é o dia da transformação no curso, né? E ainda você passa por uma experiência de forte impacto emocional no sábado, quando a gente utiliza um processo metafórico para ressignificar a forma como você acessa seus medos, né? Então, realmente é um curso completo no que ele se propõe a ser, e depois que você termina esse curso, você fica credenciado a fazer o curso clínico, que é um curso avançado de hipnose. Aí no curso clínico, aí sim, você vai aprender protocolos para transtornos específicos, né?
protocolos para emagrecimento, para tabagismo, para depressão, para pânico, isso no segundo momento. Eu sei que tem cursos aí que prometem tudo isso no final de semana, não caiam nessa, tá, pessoal? Eu vou ser muito sincero com vocês. Da parte prática, em um final de semana já é extremamente difícil para mim. Imagine dar todo esse conteúdo no final de semana só. É impossível, por isso que a gente dividiu. E nós acreditamos também que você precisa treinar primeiro, né? Porque senão você vai ficar com muita informação na cabeça. Não tenha pressa. A coisa é assim mesmo. Se a primeira aprende a hipnotizar, você já vai ter um ganho incrível na tua vida. E depois você vai aplicando isso, tá? Vale lembrar que tanto a Thaís como a Vivian estão aqui agora. Manda uma mensagem para o WhatsApp delas, tá? E eu só posso fazer o clínico se eu tivesse primeiro, sim, Josivana. Você tem que fazer isso necessariamente, tá? Necessariamente, porque todo o protocolo de atendimento eu dou primeiro nesse, né? Tanto a Thaís como a Maria, a Vivian estão aí com os telefones. Manda uma mensagem para elas, tá? Imediatamente. É isso aí, pessoal. Pessoal, eu gostaria de conduzir esse processo com vocês. Um processo apenas, não chega a ser uma regressão muito profunda, né? Mas vocês vão ter pelo menos a sensação de estar revivendo com mais intensidade uma experiência passada. O que é que vocês me dizem? Vamos participar? Vamos fazer? Isso, são dois módulos, Josvando, são dois módulos. Um módulo prático e terapêutico e outro clínico. Tá? O meu clínico é clínico mesmo, tá bom? É clínico mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Quem tiver, eu gostaria que vocês primeiro escolhessem um lugar confortável, seguro, para que vocês possam acompanhar essa atividade. Vai ser uma atividade de aproximadamente 10 minutos, e depois que a gente concluir essa atividade, você vai poder, você vai sentir muito bem, tá bom? Te prometo que você vai sentir muito bem. O que vocês me dizem? Podemos começar? A Geisa está falando, me manda a proposta por e-mail, por favor. Perfeito. Quem quiser a proposta por e-mail, manda seu e-mail, manda seu telefone, que as meninas entram em contato. Essa turma já está lotando, tá? É uma turma, eu faço, essa é a minha última turma de hipnose do ano, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode visitar o Instagram, que é Eduardo Rocha 360. Lá tem muitas coisas, fotos das minhas turmas, conteúdo e muito mais, tá bom? Irá sim, Bruna, irá ter o módulo clínico aí no Rio, que nós vamos anunciar no módulo terapêutico, tá bom? Pode sim, tá, Matheus? Esses transtornos específicos, né, nós vamos detalhar melhor na parte clínica, tá bom? Na parte clínica. Mas o processo terapêutico, ele já ajuda a você ter resultados bem mais conscientes. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um processo de respiração para que vocês possam relaxar. Lembrando, hein, fiquem no lugar seguro, né, um lugar calmo, e sigam apenas as minhas orientações, que vocês vão ter essa experiência. Depois vocês me falem como é que foi essa experiência para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês olhassem fixamente para um ponto que esteja acima do seu ângulo de visão. Pode ser um relógio, pode ser um ponto na parede, na sua cortina ou em qualquer outro lugar. Fixem sua atenção nesse ponto agora. Perfeito. Muito bom. Enquanto você vai fixando o olhar nesse ponto, você vai escutando a minha voz. Isso. E agora, você, além de ficar escutando a minha voz, fixando o olhar nesse ponto, você também escuta todos os sons que estão aí no seu ambiente. Muito bom. Você continua escutando os sons do seu ambiente e sentindo a sua mão em cima da sua coxa, da mesa ou de qualquer outro lugar. Enquanto você vai sentindo a sua mão, você concentra-se na sua respiração, enquanto você ainda continua olhando para esse ponto, percebendo uma sensação de leveza, de tranquilidade, que vai tomando conta do seu corpo.
Você começa a escutar essa música que está sendo tocada agora, e junto com a minha música, com a minha voz, como se fossem dois lados distintos. Você escuta por um ouvido minha voz e a música pelo outro, mesmo saindo do mesmo alto-falante. É muito estranho isso. Você pode fechar os olhos agora, e enquanto você fecha seus olhos, eu vou pedir que você abra os olhos e inspire, feche os olhos e relaxe profundo, profundo e profundo. Você pode continuar relaxando, enquanto você escuta a minha voz, e abre os olhos novamente. Abre os olhos e inspira, fecha os olhos e relaxa, sempre de forma profunda, profunda, profunda. Enquanto minha voz vai ficando mais viva, se comunicando com o seu inconsciente, você vai escutando no seu outro ouvido a música, que vai relaxando você ainda mais e mais. É tão gostosa essa sensação que você gostaria de nem sair dela. Continue com os olhos fechados, escutando apenas a minha voz, ficando atento à sua respiração. Perceba-se agora como se você pudesse, escutando essa música, se imagine descendo uma escada de 10 degraus. Cada degrau dessa escada vai deixando você no estado ainda mais e mais profundo, permitindo que você possa acessar as suas memórias mais antigas. Perfeito. Eu vou realizar a contagem de 10 até 1. Quando eu chegar no número 1, somente no 1, você vai entrar no estado ainda mais tranquilo e profundo. Isso. Então vamos lá. 10. Profundo, profundo, profundo. 9. Seus braços, direito e esquerdo, vão ficando cada vez mais pesados e pesados. 8. É curioso, porque as suas pálpebras, seus olhos vão ficando pesadas e pesadas. 7. Isso. 6. Relaxando mais e mais. 5. 4. 3. Isso. 2. 1. Agora, imagine-se que você está num lugar incrível, um lugar mágico, maravilhoso, um lugar só seu. Nesse lugar, você se sente bem, seguro e protegido ou protegida. Nesse lugar protegidamente seguro e agradável, permite que você possa experimentar as sensações mais intensas. Inclusive, você pode, nesse seu lugar seguro, escutar os sons. Você pode até pensar em como ir entrando dentro de um universo, dentro de uma experiência, em contato com a natureza, te permitindo ficar em paz, em equilíbrio, como você nunca ficou antes. Enquanto você vai escutando esses sons, escutando a minha voz, parece que tudo fica tão claro. Você vai experimentando essas sensações à medida em que o seu corpo vai se tornando somente o corpo. E a sua mente vai ficando leve, leve. Isso mesmo. É muito interessante essa sensação. Talvez você nem tinha sentido isso antes. Agora que você está nesse lugar maravilhoso e seguro, que você pode sair a hora que quiser, mas você prefere ficar aí? Pense como seria você resgatar aqueles momentos que você era muito feliz. Pega um momento da sua vida muito, mas muito feliz, alegre, que você estava com as pessoas que você gostava, que você lembrava, parecia que o tempo
nem existia. Enquanto que você está aí nesse lugar seguro, lembrando desse momento, isso resgata em você as sensações de alegria, felicidade, bom humor, bem-estar. Isso. Perfeito. Maravilha. Acesse esses recursos, fique com eles. E se você puder imaginar como seria representar isso com uma palavra, que palavra seria essa? Imagine essa palavra agora, representando essa sensação de bem-estar, de alegria, de amor, de gratidão. Um momento só seu. Um momento que você não precisa ser nenhuma pessoa que não deseja. Você não vai precisar agradar ninguém. Esse é o momento em que você se conecta com a sua essência. E você aí nesse lugar seguro, imaginando esse outro momento maravilhoso da sua vida, incrível, intenso e alegre, pensando nessa palavra que se repete na sua cabeça, a partir de agora, sempre, todas as vezes que você lembrar dessa palavra, anotar essa palavra, ver essa palavra, escutar essa palavra, você vai lembrar dessa sensação de paz, de amor, de equilíbrio, de alegria, de muita felicidade. E você já pode até pensar em sorrir agora. Eu sei que você está com vontade de sorrir. Sorria. Deixe que o seu inconsciente responda a esse estímulo. Maravilha! Enquanto você está sorrindo, escutando a minha voz, você sabe que todas as vezes que você imaginar essa palavra, vai vir essa sensação de alegria, de paz, de gratidão, de amor. Você vai se sentindo muito bem. É como se você nem quiser sair daí. Esse é o seu lugar seguro, mágico. Agora, tudo bem, você já pode parar de pensar no seu lugar seguro, pensar naquele momento e ir voltando. Eu vou realizar uma contagem de 1 até 5. Quando eu chegar ao número 5, você vai abrir os olhos, bem alegre, muito melhor do que você estava, mas somente no 5. Isso. Isso vai permitir que você sempre, todas as vezes, a partir de agora, que você lembrar daquela palavra, automaticamente você vai ter essa mesma sensação. 1, inspirando profundamente, ainda de olhos fechados. 2, mexendo os braços, pés e mãos, voltando ao estado natural, estado de temperatura do corpo, de sensação orgânica, aquele estado anterior que você estava aí, só que agora com muito mais alegria e prazer. 2, 3, isso, voltando ao estado presente, trazendo essa sensação de alegria, de paz para esse momento. 3, 4, se preparando para abrir os olhos no 5. 5, abrindo os olhos, bem abertos, bem despertos, alegres, sabendo que sempre que você escutar aquela palavra, ler a palavra, ver a palavra, falar para você mesmo, você vai resgatar essa mesma sensação que você está aí agora. Muito bem, alegre, se levante, abra os braços, abrace a vida. Você entrou em transe hipnótico. Claro, como nós estamos fazendo online, eu não sei muito bem os efeitos, não pude aí modular com vocês, mas eu tenho certeza que muitos tiveram uma sensação incrível, uma experiência indescritível. E o mais curioso é que agora, quando você lembra da palavra, vem a mesma sensação. Comentem aí agora qual foi a experiência, o resultado dessa experiência. Maria de Lourdes está dizendo, o olho ficou pesado e pesado. Ficou mesmo. Às vezes, quer abrir não consegue, né, Maria de Lourdes? Quer abrir não consegue. Comentem mais a experiência, pessoal. Esse processo, claro, eu não ia fazer um processo de regressão para acessar um momento traumático, né? Até porque eu não estou aí com vocês, né? Mas foi justamente perna e braço também pesados, mas foi justamente para vocês terem uma ideia do que é
acessar até, inclusive, um momento feliz, alegre, né? Um momento para deixar você bem. Sim, maravilha. Comentem mais o que é que vocês acharam. Como é que foi a experiência de vocês? Muito legal, a Rosa está dizendo. E quando vocês lembram da palavra, lembrem da palavra, escrevam. Qual que é que vem? Olha que recurso incrível que vocês têm. Você se escreve a palavra, lembra dela, escuta ela, automaticamente vem a mesma sensação. Você pode usar isso durante o seu dia. Isso é o que a gente chama de signo sinal da hipnose. Nós acessamos e trazemos. Não consegui sentir muita coisa. Só corre também, Josefina. Como é um processo online, né? Existem vários processos que podem trazer, podem ser startados. É isso. Num processo presencial, ele é bem mais intenso, né? Nem todo mundo tem essa suscetibilidade para agir nos processos online. De repente, faça de novo no replay dessa live, e aí você seguramente vai entrar mais ainda no processo. Comentem mais, pessoal. A Leila está dizendo que foi a palavra alegria. Olha só, e quando você escreve a palavra Leila, lembra dela? O que você sente? Muito bom. Perfeito. Isso acontece, viu, Leila? Na hipnose, nós temos uma reação natural, que é a lacrimação. A gente lacrimeja junto com o processo. Então, às vezes, você está lacrimejando, e aí o que acontece? Você acha que você está chorando, mas na verdade você está apenas lacrimejando junto com a sua alegria, tá bom? Perfeito. Gosto de trabalhar o meu autoconhecimento, colocar em prática. Foi muito bom mesmo, Glaucio. Me lembrei de quando eu tinha 5 anos andando numa velocípede com rodinhas e muito otimista. Olha só que legal, Rosa, que recurso que você atendeu, você sentiu, sensacional. Você fez uma regressão. Olha só que legal, hein? Perfeito. Às vezes, quando dá interrupções, né, Josiane? Isso ocorre, tá? Quando ocorre, tem que assistir de novo. Quando assistir de novo, você faça. E depois você comente os resultados. Pessoal, enquanto a gente está conversando aqui, se você quiser saber um pouco mais sobre o curso de hipnose, onde eu ensino todo esse protocolo no detalhe, um protocolo que eu já usei com mais de 1.000 pessoas, 1.000 atendimentos, já tenho mais de 1.000 atendimentos com hipnose, com resultados comprovados, depressão, pânico, enxaqueca, dores crônicas, ressignificação de traumas, é, melhora na autoestima, na desenvolvimento de novo hábito, de novo comportamento. Olha, esse curso é fantástico. Eu voltei aos meus 16 anos quando eu dançava, sentia falta. Opa, isso aí é um indicativo interessante, hein? De repente, Leila, volte a dançar. A Vivian está colocando o telefone aí também, pessoal. Aproveita, nós estamos com poucas vagas, hein? Estamos já concluindo essa turma. Então, vai ser a Vivian e a Thaís vão colocar a data do curso aqui para vocês, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quero dar as minhas considerações finais. Foi uma alegria estar com você aqui. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo que para mim é tão valioso. É um conteúdo hoje que eu sustento a minha vida, que eu sustento a minha família, que eu tenho hoje 7 funcionários aqui no INE, que eu tenho parceiros em todo o Brasil. É a única coisa que eu faço o dia todo, com muito prazer. Passo finais de semana dando aula em todo o Brasil, mas não me canso de ajudar as pessoas. Nós acreditamos aqui no INE que nós podemos mudar o mundo a partir da nossa mudança. E também pregando para as outras pessoas conteúdos, para que elas possam levar esse conteúdo adiante em suas famílias, em seus meios, no seu meio e em outros lugares. Nós acreditamos que nem tudo é somente fator financeiro e trabalho. Um curso como esse mudou a minha vida com a minha família, com meu filho. Hoje eu tenho um filho autista e como isso tem me ajudado a lidar com ele. Hoje
eu trabalho especificamente somente atendendo e ajudando pessoas, com uma escolha minha. Eu era diretor de grande empresa multinacional, larguei tudo isso para seguir essa trajetória. E eu sou muito grato a você por estar aqui até essa hora me escutando, porque acredite, quando eu entro numa live, eu falo para mim mesmo, eu vou aprender com cada uma daquelas pessoas ali, e eu espero que essa contribuição também sirva para você. Gratidão, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui do que isso representou, de como você se imagina aprendendo essa técnica e ajudando pessoas próximas, pessoas que você ama, a você mesmo e as outras pessoas, e eu espero te ver no curso, tá bom? Beijo no seu coração, um grande abraço e até a próxima live.